Olá, bom dia. Iniciando aqui a gravação das aulas, acho importante, antes de passar uma sequência de exercícios que se cria uma consciência corporal em relação à posição das articulações do nosso corpo, principalmente. A sensação de como que a gente se coloca em pé é muito importante e vai definir a base para diversos exercícios. Então, nós saímos numa posição de, né, na nossa evolução como ser humano, saímos de uma posição de quadrúpede e uma das maiores conquistas foi ficar em pé. Então, a nossa base e o nosso andar, a nossa posição de estar em pé e caminhar, ela diz muito sobre o que tem acontecido com o nosso corpo, sobre as compensações que podem se instalar devido à repetição de movimento ou fraqueza e hiperatividade de alguns músculos. Então, o fato de a gente parar e observar como é que nós estamos alinhados na posição em pé, ela vai definir e vai direcionar o nosso treino e também ela vai mostrar a posição que deve ser feita os exercícios para que se mantenha esse alinhamento. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai se colocar em pé. Se vocês tiverem um espelho aí, fica bom de fazer essa observação também. Nós vamos olhar desde as orelhas, os ombros, as mãos, os quadris e a posição dos pés e dos joelhos também, tudo num alinhamento. E tentar gravar essa sensação dessa posição para que se aplique nos outros movimentos como base. Então, primeira coisa, antes de qualquer outra movimentação, nós vamos ficar em pé. A posição que nós vamos trabalhar hoje vai ser primeiro de lado, ó. Então aqui, se vocês conseguem, vou direcionando aqui um pensamento, pessoas que ficam muito tempo sentadas têm a predisposição a adotar uma posição mais fechada, os ombros mais alinhados, esse quadril um pouquinho mais para frente, esse deslocamento para a ponta do pé. O corpo ele vai sempre tentar encontrar uma maneira de continuar sobrevivendo, continuar se movimentando. Então, nós vamos começar aqui pelas pernas, ó. Tentar sente aí os seus pés tocando, todos os dedos tocando o solo. E vamos olhar agora para o quadril, que é a nossa base, né? O nosso centro. Nosso quadril, repara aí, faz esse movimento aqui, ó. Para dentro e para trás. Forçando bem essa movimentação. Repara aí o que tá mais fácil para você, se é ficar nisso ou se ele tá muito para dentro. Imagina que o quadril é uma mesa. Tem dois ossos aqui, ó. O meu, ele é assim, naturalmente. Então a base da ponta da mesa está apontando para baixo. E eu tenho que trazer essa mesa, ó. Eu tenho que trazer a minha pelve para frente, essa parte, esse osso aqui, ó, para frente. Nisso já dá para sentir essa porção aqui do abdômen, essa porção inferior, fazendo força para puxar esse quadril para dentro. Aqui eu já tenho um certo alinhamento. Então essa seria a minha posição neutra do meu quadril. É isso que a gente vai ter que buscar durante os movimentos. Repara aí se o seu aponta mais para frente ou se você precisa fazer esse movimento. Geralmente é isso que acontece, trazer essa parte anterior, essa parte baixa aqui do abdômen, fazendo força aqui mesmo. Braços ao lado do corpo, cabeça para frente, vou ficar agora um pouquinho mais de lado. Repara aí se quando você posiciona o quadril, seu ombro já dá uma posicionada e se muda a distribuição do peso nos seus pés. Quando a gente sai daqui, que o peso vai para a ponta do pé, a gente consegue sentir mais pressão no solo do calcanhar. Então, faz essa posição, percebe a distribuição do peso e percebe se o seu ombro ele já tende a abrir um pouco, ó. E fecha aqui, ó, faz essa força do abdômen. E vamos contar, ó, trazer um pouquinho o queixo para trás. Percebe aí, se você conseguir fazer isso em frente a um espelho vai ser melhor. Fazer do outro lado também, ó. Queixo para trás, quadril para dentro.
fecha o abdômen. Percebe até que dá uma ativada no glúteo, as coxas ficam mais firmes, os braços ficam mais alinhados aqui com o lado do quadril e os ombros mais bem posicionados. Então a ideia aqui é permanecer por mais ou menos 1 minuto nessa posição, para memorizar essas ativações. E aí sim a gente iniciar os exercícios que vão ser a base para todos os outros movimentos. Nessa posição mesmo, depois de ficar 1 minutinho aí, a gente vai flexionar levemente o joelho e vai trazer os braços aqui a 90 graus. Nós vamos puxar o ar e levar esses braços até a linha dos ombros e retornar sem deixar com que o ombro levante. Então, desce o ombro, puxa o umbigo para dentro, eleva o braço. Vamos contar 3 segundos aí cada posição e retorna. 10 movimentos. Inspira. 2, 3 e retorna. E sobe. 1, 2, 3. Tenta sempre fazer o movimento como se o seu membro estivesse bem pesado. Firme, nada mole, tudo com intenção. O movimento aqui se inicia pelo ombro. Mais 4 repetições, ó. Ombro para baixo, cotovelo para cima. E volta. E sobe. 1, 2, 3. Mais 2. Sobe. 1, 2, 3. A última. Subiu. 1, 2, 3. E relaxa. Nessa mesma postura, a gente vai agora para a parede, dando sequência à movimentação dos ombros. Então, nós vamos afastar um pouquinho o pé da parede e tentar, ó, fazer a mesma ativação sem deixar o abdômen solto. Na parede, vocês vão colocar as mãos aqui por trás das costas e precisa existir um espaço onde os dedos aqui até metade da mão se encaixa aqui atrás. Pra gente não exagerar nessa ativação, ó. Não mexer tanto o quadril, a gente só quer trazer a pelve pra frente utilizando o abdômen. Tenta encostar a cabeça na parede. E daqui nós vamos puxar o ar embaixo e soltar o ar elevando os 2 braços o máximo que for possível. Sem que essa posição das costas se modifique. E desce. E sobe. Estica o braço. E puxa o ar. Solta o ar. Não necessariamente essa soltura precisa ser pela boca. Desce inspirando. Pode ser pelo nariz. Também 10 movimentos. Inspira. Solta. E 6. Inspira. E 7. Quando a gente solta o ar, as costelas precisam descer, ó. Elas precisam fechar. 9, a última. Relaxa. Saiu da parede. Percebe que o ombro já já entra numa posição melhor. Agora a gente vai aqui pro colchonete, ó. Posição em 4 apoios. Vamos movimentar um pouco a torácica. Mas antes disso, é importante, ó, da mesma forma que em pé, a gente precisa ter essa consciência de centro, a gente precisa muito dessa consciência dos ombros. Então vamos fazer um teste juntos, ó. Quando a gente coloca as mãos para frente, o ombro ele pode fazer 2 movimentos. Eu empurro, ó, ele tá aqui nessa posição mais neutra, ó. Eu consigo fechar o ombro e eu consigo abrir o peito. Isso aqui se chama
protração e retração das escápulas, que são essas asinhas aqui atrás. Então a gente consegue afastar as escápulas e a gente consegue aproximar as escápulas. Porém, esses movimentos precisam ser feitos sem que eu modifique esse centro. Por quê? Na hora que eu fecho, a gente tende a acentuar essa curvatura das costas. E na hora que eu abro, a gente tende a perder a conexão do abdômen. Então esse movimento aqui ele é muito mais amplo do que esse, porém aqui eu tenho ativação e aqui eu não tenho. Então, quando a gente faz posição em 4 apoios, é importante ter essa consciência de que eu estou empurrando o chão o tempo todo, porém eu não estou modificando a posição neutra das escápulas. Ó, a gente vai levantar os braços, levantem os braços, fecha o abdômen. E essa vai ser a posição que nós vamos ficar em 4 apoios. Existe um exercício que se chama flexão de escápula, onde a gente faz essa movimentação na posição de 4 apoios. Mas agora a gente vai só achar a posição de base para poder fazer um outro movimento. Então a gente vai ficar aqui, ó. Vai alinhar as mãos com os ombros e os joelhos com os quadris, bem quadradinho, ó. E vai só criar uma pressão aqui no chão e tenta trazer aquela porção inferior do abdômen firme. Contrai aí. E aqui a gente vai sustentar por 10 segundos. Uma dica boa é que quando a gente apoia, para ativar um pouquinho mais essa porção aqui dos ombros, faz essa torção aqui, ó. Esse torque no seu braço, que o ombro ele desce. Ele faz isso aqui. Então vamos lá. Apoiou, começa a criar pressão nas mãos, faz o torque lá no braço, contrai o abdômen e sustenta. Vamos sustentar aí. 10 segundos. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora relaxa. Mais uma série dessa. 3, 2, 1. 4 apoios. Desce os ombros, ó. Faz o torque que já encaixa. O importante é sempre esse alinhamento do pescoço, ó. Não deixar ele solto. Empurra, queixo perto do peito e segura. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E relaxa. Próxima variação vai ser, nós vamos tirar levemente os joelhos do chão, ó. Então afasta bem, ó. Afasta um pouquinho os pés, acha a postura, puxa o umbigo lá pra dentro e aí vamos ficar, ó, 3 segundos em cima, soltando o ar e vai retornar para essa posição sempre fazendo pressão no chão. Então puxa o ar, solta o ar, eleva aqui, ó. 1, 2, 3, relaxa. Sem relaxar, inspira, solta. 1, 2, 3, retorna, inspira, solta, puxa o umbigo para dentro e também, uma dica que eu não falei, é tentar como se fosse fechar o zíper de uma calça jeans através dessa musculatura do abdômen, para ativar a musculatura mais profunda, a do assoalho pélvico também. Então a gente encaixa, vamos lá, mais 6 dessa, solta, 1, 2, 3, relaxa, inspira, cria tensão, solta o ar e sobe. 2, 3 e 4. Solta. Umbigo para dentro. 2, 3 e 5. Inspira. Solta. 1, 2, 3 e 6. Inspira mais 2. Solta, puxa o ar. Solta. 2, 3 e 7. A última. Solta o ar, encaixa o ombro. 1, 2, 3 e relaxa. Dá uma mexida aqui nos punhos, ó. Alonga, vira o dorso da mão para baixo, levemente força para baixo. Então, por enquanto, estamos fazendo somente a movimentação das escápulas. Agora, a gente vai fazer uma leve rotação, ó. Mantém a mesma posição. A mão direita vem na nuca e o cotovelo paralelo ao chão.
O que vai rodar vai ser esse bloco aqui, ó. A gente vai girar isso em bloco. Eu não fecho aqui pra fazer o início, ó. Mantenho aqui paralelo ao chão. Mesma coisa, braço esquerdo encaixado, abdômen ativo. Desce, rodando, sempre pressionando a sua mão esquerda e abre o máximo que conseguir, ó. Desce e abre. 2. Abdômen ativo. Inspira. Solta. E 4. Abriu a última. Inspira. Soltou. E troca de lado. Mão esquerda na nuca. Encaixa o ombro. Torção no cotovelo. Cotovelo do lado esquerdo paralelo ao chão. Fecha em bloco. E roda. 1, 2. Fecha em bloco. 2, 1, 2. Inspira. Solta o ar. 3. Solta. 4, mais uma. Solta. E 5. E relaxa. Deita um pouquinho de barriga para baixo. E eleva o peito levemente. Só para alongar um pouco o abdômen. Senta lá nos calcanhares. Alonga. Agora a gente vai trabalhar um pouco o quadril. Busquem aí um sofá, uma cadeira, algo que vocês consigam apoiar os pés. Nós vamos fazer primeiro o movimento da ponte, que é esse movimento de levar o quadril. Sem subir tudo. Quando a gente está com os pés apoiados, a curvatura da coluna continua a mesma. Então, ó, tô com os pés apoiados, pressiona um pouquinho aqui o abdômen, mas sem chapar essa coluna no chão, mantém a curvinha lá, os braços abertos, todo o corpo está trabalhando em estabilidade para poder fazer essa movimentação do quadril. Então a gente vai subir levemente, ó, o quadril, não precisa ser muito, e vai voltar, buscando sempre a posição do abdômen. Pressiona o chão, vamos fazer primeiro sem o pé no banco. Sobe lá, 1, 2, 3 e retorna. Pressiona as mãos contra o chão, pressiona os calcanhares, sente ativar a musculatura. Antes de iniciar o movimento, pressiona, força, e depois faz o movimento. 1, 2, 3, braços e pernas e abdômen em conjunto, relaxa. Pressiona as mãos, pressiona os pés, sente o glúteo ativar, parte posterior da coxa. 1, 2, 3 e 4. Vamos até 10. Inspira. Pressiona o chão, pressiona os calcanhares e sobe. 1, 2, 3, 5. Puxa o ar. Solta o ar. Pressionou. 1, 2, 3 e 6. Inspira, pressiona as mãos, pressiona os pés. 1, 2, 3 e 7. Inspira, pressiona as mãos, força nos calcanhares, empurra. 1, 2, 3 e 8. Pressiona, pressiona e sobe. 1, 2, 3 e 9. Última repetição. Pressionou, pressiona o calcanhar, sente ativar e aí sim realiza o movimento. E 10. E relaxa. Tranquilo? Vamos fazer uma movimentação de abdômen para intercalar com as pernas sobre o suporte, aí o sofá, o banco ou a cadeira. Daqui a gente vai manter a mesma posição, só que agora a gente vai primeiro, ó, antes de iniciar a flexão do tronco, que é o movimento do abdômen do tronco aqui, a gente vai só trazer o queixo um pouquinho para baixo. É fazer como se fosse uma cena, ó, quando alguém tá passando na rua, que mexe assim a cabeça, faz alonga esse pescoço. E aí com os braços ao lado do tronco, lembra da curva da coluna, eu subo olhando lá pro meu quadril e volto.
puxa o ar, solta. 1, 2, 3 e volta. E solta. 1, 2, 3, 3. Inspira e solta. 1, 2, 3, 4. Repara que o quadril não se movimenta, ó. Do jeito que ele ficou. Lembra na mesa, em pé? Solta. 1, 2. Não posso ativar meu glúteo aqui. 5. Sente só essa porção da costela pra cima subindo. Queixo no peito, subiu. 1, 2, 3. Estica bem os braços, ó. 6. Puxa o ar. Se sentir o pescoço, é que o abdômen tá com pouca ativação. Traz a mão na nuca, solta a cabeça nas mãos e sobe. 7, 2, 3, 7. Puxa o ar, solta o queixo no peito e sobe. 1, 2, 3 e 8. Inspira, solta o ar e sobe. 3, 9, a última. E sobe. 1, 2, 3 e 10. E relaxa. Agora a gente vai fazer com os pés apoiados. Vamos lá. Acha seu sofá, o seu banquinho. Se precisar, pausa o vídeo. Apoia os calcanhares. Mantenha a curvinha lá ainda. Pressiona o suporte aí. E sobe. Não precisa subir tudo, é só um pouco. 2, 3 e 1. Inspira, solta o ar e sobe. 1, 2. Pressiona o chão com as mãos também. 2. Puxa o ar. Solta o ar e sobe. 1, 2, 3, 3. Lembra sempre de antes de subir o quadril, fazer a pressão para baixo. 2, 3, 4. E volta. Inspira, solta e sobe. 1, 2, 3 e 5. Solta o ar e sobe. 1, 2, 3 e 6. Voltou. Pressiona o calcanhar. Aperta os glúteos e sobe. 1. Os glúteos vão ativar por conta da pressão dos pés contra o suporte. Não faz só a contração do glúteo, tem que sentir toda essa parte posterior. Aperta. Depois que sentiu que o glúteo ativou, sobe. 2, 3, 8. E aperta. 1, 2, 3 e 9. E aperta. E 1, 2, 3 e relaxa. Volta lá pro segundo exercício da flexão de tronco. Ajeita aqui o quadril. Puxa aqui a parte inferior. Checa, vê se tem a curvinha atrás das costas. Abre bem os ombros. Queixo no peito. Subiu. 1, 2 e volta. Solta. O movimento dura uma respiração completa. Desce inspirando. Sobe. 2, 3. Não deixa sumir a curva das costas. 2, 3 e 4. Solta. 2, 3, 5. Inspira. Solta. 1, 2, 3 e 6. E solta. 1, 2, 3, 7. Solta. 1, 2, 3 e 8. Subiu. 1, 2, 3, 9. Solta o ar e sobe. 1, 2, 3 e relaxa. Muito bem. Saímos ainda do exercício da parte posterior de quadril e mais a flexão de abdômen. Agora nós vamos trabalhar algumas pranchas. Então vamos iniciar com a prancha de ventre, a prancha ventral. Lembrando sempre da posição do quadril e dos ombros. Isso tudo é uma construção, então a importância desses exercícios de base
para o resto dos outros movimentos, para a evolução da movimentação, ela é muito importante. Nós vamos iniciar agora com uma prancha, com os cotovelos apoiados, sempre lembrando dos princípios, ombro para baixo, parte inferior do abdômen ativo. Vamos iniciar com 3 séries de 30 segundos, com os joelhos apoiados, depois a gente evolui o exercício. Então vamos lá. Vamos primeiro, vou ficar um lado. A gente vai primeiro apoiar o cotovelo, ó. Alinha sempre o ombro com o cotovelo, pode deixar as mãos aqui como se fosse um triângulo. Daqui, ó, já vai achando a posição para poder estender as pernas, pra gente achar a posição inicial. Eu gosto primeiro de começar com a perna esticada, com a perna estendida. E daqui eu apoiar os joelhos, ó. Então a gente vai sair dessa posição base aqui. Se eu consigo sentir meu abdômen assim, com a perna esticada, eu tenho que sentir ele também com só o joelho apoiado, porque a coluna tá na mesma linha. Então a gente vai sustentar essa posição agora por 30 segundos. Sente lá a parte inferior do abdômen, o assoalho pélvico trazendo, tentando levantar um pouquinho, trazendo em direção à cabeça. E segura aí. Empuxa um pouquinho com os braços, mais 20 segundos. Mantém sempre o olhar na sua mão. 7, 8, 9, 20, mais 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relaxa. Relaxou. Vamos colocar no meio da série, ó, uma isometria de agachamento lá na parede. Mesma coisa. 30 segundinhos. Vai encostar lá na parede. O agachamento na parede, a gente tem que manter ou o quadril um pouquinho para cima da linha do joelho, ó, essa linha aqui, ó, como se fosse ali na janela, ou embaixo, tá? Então, na parede a gente vai decidir aí, mais embaixo fica mais difícil, mais para cima fica mais fácil. A gente só não pode manter o quadril na mesma linha do joelho aqui, ó, fazendo esse ângulo de 90 graus. Então, vamos sustentar por 30 segundos. Mantendo sempre a posição da coluna. Vamos baixar um pouco aqui. Abre o braço e sustenta por 30 segundos. 10, 4, 5, 6. Se cansar, sobe um pouquinho. 20, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Apoiou a mão, subiu. Se cansar, vai subir um pouquinho. Mais 2 séries. E aí a gente termina essa aula e dá prosseguimento nas próximas aulas. Acelerando um pouco esse início e aumentando um pouquinho a série. Vamos lá, vou tentar sempre trabalhar em uma margem de 30 a 40 minutos, tá? Então vamos lá. Achou a posição dos cotovelos. Prancha ventral, vai estender as 2 pernas. Traz o ombro em cima das mãos e apoia os joelhos no chão. Puxa o umbigo lá pra dentro. Sustenta. 10 segundos. 9, 7, 5, 3, 2, 1. Faltam 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relaxa. De pé, mão na parede. Agachou. Acha a postura e vamos iniciar a contagem.
4. Se doer o joelho, me avisa. Sobe mais, fica mais esquerdo. 6, 7, 8, 9, mais 10 segundos. 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Subiu. Se precisar, pausa um pouquinho o vídeo, toma um pouco de água. Vamos para a última. Mesma coisa. Ia estender um pouco mais, fazendo outros movimentos, mas vamos sentir como é que vai ficar. É o tempo também. Última sequência. Nos próximos vídeos a gente corta o início, sempre relembrando sobre a posição em pé, sobre a ativação do abdômen, mas a gente sai desse início um pouquinho e consegue aumentar a série de exercícios. Mas elas são... Essa base é importante para segurança nos movimentos, para fortalecimento do centro. Esticou as pernas, apoia o joelho e sustenta. 1. Puxa o umbigo lá para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 30. Subiu. Encosta na parede. Afastou os braços, afastou as pernas da parede. Agacha. Coluna retinha, mas ainda com espacinho aqui atrás. O queixo mais próximo do peito e segura. 5. Lembrando, se houver dor, resistir dor, vai subir um pouquinho aqui, ó. 8, 9, 20, 10, 9, 8, 7, 6, cansou, sobe 5, 4, 3, 2 e relaxa. Deu para esquentar um pouquinho. Então eu vou dar prosseguimento aí nos vídeos. Acho que dessa forma vai ser mais produtivo. As dúvidas me enviem pelo celular e vamos otimizar nossos treinos. Um beijinho.